20h45 em ponto, começando mais um Vendas Imóvel Moeda Forte. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma oportunidade para a gente tratar das estratégias que vão te levar, especialmente você, meu amigo corretor, você que está pensando em se tornar um corretor de imóveis, a faturar pelo menos, grifa-se, pelo menos R$20.000 todo santo mês. Eu sempre gosto de grifar essa história de pelo menos 20 mil, porque apesar de ser quase uma brincadeira, uma promessa tangível, né, para chamar a atenção de vocês, eu conheço e tropeço todo santo dia em vários colegas que não só atingiram, como ultrapassaram em muito essa história dos R$20.000. A nossa ideia realmente é simbolizar o meu compromisso com o seu resultado. Esse é o primeiro compromisso de toda essa trajetória de conteúdo online. Olha só, quem está se conectando, quem vier se conectar, clica no coração, clica no aviãozinho, vamos chamar o pessoal, porque o algoritmo do Instagram está entregando cada vez menos a live, então é fundamental pedir com carinho essa gentileza de você que está se conectando aí, de clicar no coração e clica no aviãozinho também, para a gente chamar mais pessoas para participar dessa live, que, como eu disse, o Instagram está entregando cada vez menos, um número menor de pessoas. Então, fundamental esse gesto aí de carinho de vocês. Se conectou, clica no coração, clica no aviãozinho e depois vai clicando no enviar para chamar mais pessoas para participar, tá certo? De mais uma live Vendas Imóvel Moeda Forte. Mais uma oportunidade para a gente discutir as estratégias que vão te levar, meus amigos corretores, a faturar essa história aí de pelo menos R$20.000 todo santo mês, tá certo? Como eu vinha dizendo também, essa história de pelo menos R$20.000 é apenas uma maneira didática de chamar a atenção de todos vocês, porque eu conheço inúmeros colegas, todo santo dia eu me deparo com colegas que não só atingiram como superaram essa história de faturar pelo menos os R$20.000 por mês, tá certo? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Diego Camargo e o tema da live de hoje é o seguinte, a produtora que está se conectando aqui vai escrever para mim, para que eu possa fixá-lo, inclusive. O tema da live de hoje é o seguinte, a importância de a gente se manter atualizado em relação ao mercado imobiliário. Mariana, minha produtora, digita aí pra gente deixar fixo o tema da live, enquanto o pessoal vai se conectando, clicando no coração e no aviãozinho, para chamar mais pessoas para participar dessa live. Vamos distribuir esse conteúdo para o maior número possível de pessoas, porque vão por mim o conteúdo para lá de oportuno, eu quero discutir com vocês, afinal, que história é essa de se manter atualizado em relação ao mercado imobiliário, pessoal? O que você quer dizer com isso, Diego, e por que isso é importante? Então, pessoal, começa essa live de novo intimista, vocês estão na cozinha da minha casa, é a primeira live aí que eu faço depois de um breve período que a gente tirou uns dias aí para descansar, eu, a Mariana e as meninas, tá certo? Então, vocês continuam aqui na intimidade da minha família. E até vou pedir desculpas, hoje eu estou um pouco gripado, tá, pessoal? A partir de ontem, desde ontem à noite, comecei a ter alguns sintomas de gripe. Já tive Covid, tá? E já fui vacinado também pela Janssen, então estou bem esperançoso de que não seja de novo essa história de Covid. Então acho que é uma gripe comum que continua circulando por aí, né? Acabei experimentando algumas temperaturas mais baixas, enfim, choque de temperatura, sai do quente, vai pro gelado e assim por diante. O corpo deu uma acusada aí, então estou um pouco gripado. Fica aqui o meu pedido de desculpa se por acaso eu tiver uma crise de espirro que vem me perseguindo aqui ao longo do dia, ou se por acaso eu tiver que assoar o meu nariz. Enfim, tudo isso faz parte aqui da intimidade que eu proponho para vocês nessa nova dinâmica das lives, tá certo? Vai fazer uma live mais maçante, eu trago vocês para a intimidade, para um bate-papo bastante intimista, para a gente falar de um tema não menos importante, pelo contrário. Como eu disse, eu quero falar hoje sobre a importância de a gente se manter atualizado em relação ao mercado imobiliário. Mas que história é essa de se manter atualizado? Então vamos lá, pessoal. Quero lembrar para vocês aqui, muitos conhecem, resta claro para mim que essa frase está mais do que confirmada, essa máxima do Lavoisier. Quem é que lembra uma das principais? Tem gente que chama a lei do Lavoisier, eu chamo de a máxima do Lavoisier, que é aquela famosa frase que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Olha só, vocês lembram dessa? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Antoine Laurent Lavoisier, mais conhecido
o autor dessa frase. Isso para mim tá mais do que claro. Aí, Mariana já postou aqui para eu fixar o tema da live. Pronto, a produtora tá atenta. Tá fixado, então, a importância de se manter atualizado em relação ao mercado imobiliário. Acabei de citar Lavoisier e vou lembrar também de uma adaptação carinhosa e verdadeira também, de certa forma, utilizada pelo saudoso Chacrinha, pessoal. Olha só, eu que aparento ter aqui os meus 17, 18 anos, lembro bem da minha televisão povoada por aquela figura folclórica, o Chacrinha, que dizia que na natureza, na visão dele, nada se cria, tudo se copia. Tá, Diego, mas o que é que tem a ver Lavoisier e Chacrinha com o tema da live hoje? A gente se manter atualizado. Então vamos parar para pensar um pouco a respeito desse conceito de atualização. Se a gente for buscar algum tipo de conceito formal sobre isso, olhar algum dicionário, alguma coisa nesse sentido, com certeza a gente vai se deparar com a história de que é o ato, né, de se tornar ou de ficar mais atual. Mas não é só essa questão, pessoal. Vocês vão encontrar sinônimos relacionados, por exemplo, com se modernizar e principalmente com corrigir ou melhorar e, por que não, adaptar determinada situação. Então a atualização é muito mais do que se atualizar. Ela tem que ser interpretada como um ato ou uma ação para você modernizar, corrigir, melhorar determinado assunto, tá certo? E é impossível eu falar dessa situação sem eu lembrar, tá certo, pessoal, que a base da evolução do conhecimento coletivo é incremental. Pô, como assim, Diego? Agora você soltou uma difícil aí nesse papinho intimista. A base da evolução do conhecimento coletivo é incremental. O que isso quer dizer, pessoal? Eu quero dizer o seguinte, que não existe nenhuma possibilidade de inovação, de melhoria, que simplesmente ignore tudo aquilo que já foi produzido, tudo aquilo que já foi utilizado, tá certo? Traduzindo melhor, para quem me conhece um pouco mais a fundo, sabe da minha trajetória acadêmica ou profissional, sabe que eu sou engenheiro civil de formação, eu me graduei lá na Unicamp, onde eu tive a oportunidade de cursar as matérias de pós-graduação e fiz todos os créditos necessários para ter o título de mestre. Ou seja, eu tenho uma vivência de formação acadêmica formal. E o que isso tem a ver? Tem a ver com o seguinte, pessoal, não existe uma única produção científica de qualidade, seja uma tese de doutorado, seja uma dissertação de mestrado, seja um artigo científico, que não parta de uma boa revisão bibliográfica. Não existe uma única produção científica que não parta de uma boa revisão bibliográfica. Então vocês vão começar a interpretar aqui o meu raciocínio, tá certo, pessoal? Fundamental para que a gente evolua, para que a gente se modernize, para que a gente melhore, a gente olhar aquilo que já foi feito. Inclusive as grandes contribuições científicas, por isso que eu falo que a base da evolução do conhecimento coletivo é incremental, é quando você consegue, através de uma boa revisão bibliográfica, identificar uma lacuna do conhecimento, um assunto ou uma forma de interpretar determinado assunto que ninguém está fazendo. E aí quando você mergulha anos a fio produzindo a sua dissertação, a sua tese, aí sim você incrementa um pouquinho o conhecimento. É assim que as inovações se dão, é assim que a humanidade evolui. E ponto final. Vocês imaginem, pessoal, se a gente decidisse, imagine, por mais inteligente que nós possamos ser, se a gente decidisse hoje, falar, eu vou desenvolver um motor de avião, sem olhar as referências, sem olhar tudo que já foi feito, sem olhar aquilo que já foi, que está sendo utilizado, pessoal, corre o risco de eu passar uma vida inteira e não conseguir produzir o bendito motor de avião. Então é importante que a gente tenha essa sintonia de que a gente tem que respeitar, a gente tem que revisar, a gente tem que olhar tudo aquilo que já foi produzido, tudo aquilo que está sendo utilizado. E no mundo dos negócios, para finalmente começar a nos conectar com o tema dessa live, isso tem um nome, tá? Um termo em inglês muito utilizado, com certeza você já ouviu, que é o tal do benchmarking. Benchmarking, tá certo? Então é importante eu começar a delimitar que nessa live, quando eu falo de se manter atualizado, pessoal, eu vou por esse caminho, tá? Da gente fazer benchmarking.
O que é essa história de benchmarking, Diego? Eu já ouvi falar, mas não tenho muito claro esse conceito. Que história é essa de benchmarking? Então, pessoal, primeiro é importante você ficar com essa percepção que eu tenho do benchmarking. E vou dar exemplos práticos de como eu faço. Aliás, vou conectar com uma história recente desse final de semana, em que eu e a Mariana, a gente fez benchmarking. Então, mesmo nos nossos dias de descanso, a gente encontrou o tempo adequado para buscar as referências, para a gente enxergar ou ter novas perspectivas de boas práticas, enfim, dos assuntos que nos interessam relacionados ao mercado imobiliário. Mas benchmarking aí numa livre tradução, você pode entender como uma avaliação comparativa, tá? Eu já vi pessoal traduzindo como pontos de referência, mas eu gosto muito dessa questão de uma avaliação comparativa. Isso que seria um benchmark. É você buscar de uma maneira mais estruturada, tá certo? Através de um processo, referências de boas práticas, né? Pesquisar e interpretar boas práticas de mercado, sejam práticas empresariais, de prestação de serviço, metodologias de uma maneira geral, que são usadas por outros players, tá certo? Eventualmente concorrentes ou não, né? E com qual ideia que você tem que fazer um benchmark? Eu vou explorar muito essa forma de você se atualizar, tá certo? Se atualizar através do benchmarking. Qual é a tua principal ideia? O que é que você precisa ter em mente quando você vai fazer um benchmark? Que você quer identificar e absorver referências que podem melhorar o seu atual cenário. Seja você um profissional autônomo, seja você uma empresa, um prestador de serviço, não importa o seu contexto, ainda em âmbito de contexto profissional, individual, né? Você consegue, quantas pessoas aqui já não se conectaram com algum mentor, algum gestor, alguma referência que você elegeu de maneira deliberada ou não, como um espelho de atuação? Então o benchmark ele acontece todo santo dia na nossa vida, só que quem consegue enxergar isso como uma estratégia e aplicar alguns conceitos que eu vou compartilhar com vocês aqui, consegue eventualmente acelerar a sua trajetória de performance, tá certo? Porque aí vem Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aí vem o Chacrinha, né? Nada se cria, tudo se copia, ou seja, é importante você buscar referências que possam ser adaptadas para transformar a sua realidade, de preferência para melhor, claro. Então, quando eu falo, durante essa live, quando eu falar dessa história de se manter atualizado, eu estou falando, obviamente, de buscar referências, de fazer benchmarking, referências positivas, boas práticas, procurar a vanguarda dos assuntos profissionais que te interessam, né? Eu sou um grande entusiasta disso e já já eu compartilho com vocês algo que eu e a Mariana a gente fez nesse final de semana, tá, pessoal? Não foi o ano passado, não. Este final de semana, durante os nossos escassos dias de descanso, a gente foi fazer benchmarking. E, aliás, dá para compartilhar muita coisa bacana que a gente aprendeu, que eu vivenciei, que eu notei exatamente fazendo esse processo de benchmarking. Mas eu quero muito que vocês tenham certeza, tá? Isso não é uma suposição, isso não é uma tese, vocês precisam ter certeza que você buscar de maneira estratégica fazer benchmarking vai aumentar a sua velocidade de aprendizado, vai aumentar a sua assertividade, portanto vai melhorar o seu resultado. E qual é o meu primeiro compromisso aqui? É com o seu resultado. De nada vai adiantar esses nossos bate-papos, o conteúdo que eu venho aqui carinhosamente compartilhar com vocês, se vocês efetivamente não transformarem a sua capacidade de resultado. É por isso que eu tenho essa promessa tangível real de você faturar pelo menos 20 mil reais todo santo mês. E de novo, eu preciso até atualizar isso. Tem tantos colegas aí no meu dia a dia que atingiram e superam isso aí com recorrência. Portanto, pessoal, a gente precisa ter esse foco, tá certo? De ajudá-los a transformar os seus resultados. E benchmark é uma das melhores, se não a melhor estratégia para você acelerar o seu conhecimento, as suas referências em relação àquilo que você pode utilizar no dia a dia, tá certo? Então vamos lá. Passo número 1. Você precisa entender que o benchmark é uma estratégia de estudo, tá certo? Então você precisa começar a mudar um pouco o seu mindset, sua forma de enxergar isso,
Tem muita gente que tem receio de fazer benchmark, acha que está, sei lá, espionando o concorrente, fica desconfortável. A gente vai tratar aí das situações ali que te impedem, às vezes, de fazer um benchmark da maneira como eu gosto de fazer, eu acredito que transforma resultado. Você precisa entender, pessoal, que é uma excelente estratégia para te trazer resultado, tá certo? Agora, uma outra percepção muito chave que eu quero que vocês tenham é que o benchmarking, ele precisa ser feito, tá certo? Pelo menos o que eu quero tratar com vocês aqui, se possível, numa experiência imersiva. É você indo vivenciar efetivamente o cenário que você quer estudar. Porque, obviamente, você pode fazer, como eu citei, no ambiente acadêmico, uma revisão bibliográfica. Então, eu vou me atualizar olhando tudo aquilo que está sendo produzido, tudo aquilo que o pessoal está fazendo, lendo nos jornais ou interpretando, seja lá qual for o seu tema de interesse, às vezes até na própria academia. Mas não, o que eu quero propor para vocês, que eu acho que traz muito, agrega demais para esse processo de desenvolvimento e de destrave, de produção de resultado, é você vivenciar de maneira imersiva essa situação. É você ir para campo e interagir efetivamente com aquilo que você quer estudar. E por que eu estou falando isso, tá, pessoal? Pelo seguinte, até mais importante do que você conseguir interpretar uma referência, é você conseguir interagir e interpretar as nuances estratégicas que estão por trás daquela referência. Olha só o que eu estou falando, isso é muito chave, tá, pessoal? A gente tem que buscar, como eu disse, uma interação mais imersiva, presencial, que nos possibilite, dentro do possível, óbvio, depende do contexto de análise de cada um, mas que nos possibilite conversar com pessoas reais, pessoal. São as pessoas que executam e que pensam a estratégia daquele ambiente. Então, quando você consegue, tá certo, fazer um benchmarking presencial interagindo com as pessoas, você vai conseguir, você tem chances de conseguir capturar as nuances estratégicas. Né? O que é que deu certo, o que é que deu errado, qual a história daquele cenário, como é que chegou aquele cenário, tá? Automaticamente eu sou remetido quando eu penso nisso. Quando eu, muito tempo atrás, precisei ajudar uma empresa do nosso segmento a implantar um sistema, um ERP, tá certo? Que é um sistema integrado. É um breve parênteses aqui, mas não deixa de ser um testemunho de uma referência que eu fui fazer e que ela só se tornou rica porque eu fui fazer esse benchmarking interagindo com pessoas. Vão guardando já os insights, tá, pessoal? Não é simplesmente sair e visitar, não é simplesmente sair e ler. Não é, pessoal. É fundamental que vocês procurem interagir com as pessoas que estão por trás daquele cenário. Aí eu estava implantando, ou com o desafio de implantar um sistema integrado nessa empresa, isso faz uns 11 anos, 12 anos, para ser mais exato. E eu falei assim, caramba, né? Eu não sou um cara de TI, embora tenha trabalhado também por coincidência na primeira empresa em que eu fui um trainee, eu fiz o job rotation, fiquei durante um tempo ali submerso numa área de TI, que é tecnologia da informação. Então eu falei assim, poxa, a primeira coisa que eu vou fazer é, gerar novamente, ou gerar pela primeira vez naquela ocasião, expectativa em relação à ferramenta que eu precisava implantar. Então eu pedi pro fabricante, né, quem desenvolveu aquela ferramenta, me vender de novo a ferramenta, para que eu gerasse expectativa em relação aos módulos. Aí sim eu startei um processo de benchmarking. Depois de eu ter criado expectativa, eu fui conversar com pessoas que já tinham implantado. Pausou o vídeo, mas eu estou de volta. E olha a riqueza dessa interpretação, e daí já eu volto aqui para questões mais do mercado imobiliário, embora fosse um contexto do mercado imobiliário. Mas quando eu fui conversar com o Caê, ele me chamou para almoçar lá no hotel dele, e conversa vai, conversa vem, ele me contou duas coisas fundamentais. Número um, que primeiro a ferramenta funcionava. Isso para mim era a chave, né? Que eu poderia ter um feedback negativo. Mas muito mais importante que ele me falasse se funciona ou não, eu perguntei como é que foi o seu processo, Caê? Como é que você implantou? Qual foi a tua experiência? Como é que você fez isso? Então percebam, pessoal, esse tipo de interação através das pessoas, ela é chave para vocês fazerem benchmark.
Tá certo? E aí o Caí me contou uma história que ele precisou, pra vocês terem uma ideia, ele tinha implantado a ferramenta no primeiro momento, fez um go live, em determinado momento ele percebeu, tirando os relatórios, que a coisa não estava funcionando, ele parou a empresa, deu inclusive uma reorganizada no quadro de funcionários, pegou só os key users e recomeçou o processo de implantação. Aí eu brinquei com ele na ocasião, falei, olha, Caí, aqui você é Gandini, lá eu não sou Belde, porque eu trabalhava numa empresa do Grupo Belde, da família Belde, então eu falei assim, eu não vou poder parar a empresa, a lojinha, e vou recomeçar a implantação, vou ter que adaptar. Mas percebam, pessoal, se eu só ligasse para o Caí, se eu só perguntasse para alguém se funciona ou não funciona, ou se é uma boa ferramenta, eu não ia ter essa riqueza dos detalhes da estratégia. Tem um tripé muito antigo, muito consagrado da administração que sustenta o que eu estou falando, pelo menos na interpretação que eu dou para ele. Quem aqui já ouviu falar da história dos processos, das ferramentas e das pessoas? O tripé da administração tradicional. Processo, ferramenta e pessoa. Mas eu enriqueço um pouco essa análise do tripé dizendo o seguinte, e que está sustentando o que eu estou dizendo para vocês. Quem é que cria e desenha os processos? Quem é que cria e utiliza as ferramentas? São as pessoas. Então, nesse tripé, tem um tripé muito mais importante, que é quem vai realmente te dar as nuances estratégicas, que são as pessoas. Daí a importância de vocês começarem a entender que fazer benchmark é interagir com as pessoas. Mas, Diego, por que é uma oportunidade a gente fazer? Por que é legal a gente fazer benchmarking, pessoal? Como eu já disse, isso destrava e potencializa os seus resultados, porque você vai pegar boas referências e se fizer da maneira correta, como eu estou dando insights para vocês, vocês vão tentar traduzir isso para a realidade de vocês. Também não adianta fazer benchmark e não tentar levar isso para a prática, pessoal. A prática é onde tudo acontece, é onde seus resultados vão ser construídos. Se você não tiver seu compromisso de levar tudo para campo, meu amigo, infelizmente você vai pegar boas oportunidades, fazer bons treinamentos, pegar boas referências e eventualmente jogar tudo isso fora. Não é só ter repertório, não é só falar bonito, é você conseguir traduzir isso para o seu mundo prático, para o seu dia a dia. Mas, pessoal, como eu estou começando, de repente, a mudar a cabeça de vocês, fazer benchmark, buscar boas referências, é uma excelente, se não uma das melhores estratégias para você gerar conexões com pessoas e histórias reais, tá certo? E são as pessoas, através das suas histórias reais, que transformam as realidades delas. Então é fundamental que você mergulhe nesse universo para entender como efetivamente você vai tentar traduzir para o seu universo, tá certo? Você vai buscar as referências se conectando através de pessoas. É fundamental você buscar ou fazer benchmarking e, portanto, se manter atualizado, como o tema da live sugere, porque você pode ampliar a forma como você pensa determinado contexto. Quando você está muito enviesado só nas suas soluções, só nas suas convicções, só no seu micro-universo, você deixa oportunidades importantíssimas passarem, sem você saber. Por quê? Porque você não tem conhecimento, amplitude o suficiente de interpretação daquele contexto. Tá certo? E de novo, pessoal, eu estou falando de maneira mais genérica porque benchmarking, se manter atualizado, acaba se aplicando a qualquer cenário. Mas, obviamente, tentem produzir isso no mercado imobiliário. E eu vou contar um testemunho, como eu já anunciei, real, desse final de semana que eu e a Mariana a gente aplicou para fazer benchmark para o mercado imobiliário. Você que é um corretor, quer ter desempenho, pessoal, você precisa ter esse repertório, você precisa ter essa visão de se conectar com as pessoas, você precisa buscar o novo para ampliar a sua percepção, a sua capacidade de interpretação, fazer intercâmbio, né, e enxergar soluções que podem ser aplicadas e soluções distintas daquelas que você eventualmente imaginou. Então, pessoal, guardem isso, pessoal. Isso é uma grande máxima, uma grande verdade. Eu nunca vi alguém demover essa tese de que é muito mais barato você aprender com as experiências alheias, tá certo? Tanto de acerto e principalmente de erro, pessoal. Você só aprender de maneira empírica, tentando e errando por tentativa e erro, portanto, é muito mais caro, é muito mais longo, é muito mais ineficiente e ineficaz, pessoal. Fundamental você olhar para o entorno e enxergar aquilo que já está sendo praticado, pessoal,
tá certo? E as próprias pessoas que eu tenho apontado como o melhor veículo para você fazer benchmarking, né, vai para o cenário, vai buscar referência, mas se conecta com as pessoas porque elas têm a história real, elas que implantaram aquilo, elas vão eventualmente intercambiar com as dificuldades que enfrentaram, como é que elas pensaram a solução, e você com sua capacidade analítica pode inclusive já automaticamente começar a interpretar e pensar e às vezes até puxar essa pessoa para reflexão, ela já fez aquilo que você está querendo buscar como referência. Às vezes você puxa ela gratuitamente para uma consultoria, tá certo? Pergunta, poxa, como é que você faria nesse cenário? O que você adaptou? Você não enfrentou esse tipo de dificuldade? Você pensa nas suas objeções? Interagir com as pessoas. Lembra que a minha máxima da trajetória de conteúdo online nasceu com uma referência do saudoso professor Kleber Aquino, que dizia que todo ser humano é uma fonte inesgotável de ensinamentos dada a sua biografia. Poxa, você está indo de maneira focada para aprender uma determinada situação, pegar uma referência, aprende com a pessoa que construiu aquilo. Só pegando a Mariana aqui que está empolgada, ela adora fazer benchmarking, né? Essas pesquisas de mercado, enfim, tem vários nomes, mas é uma excelente forma e é a que eu estou explorando hoje para que você se mantenha atualizado em relação ao mercado imobiliário. Ela está dizendo que vai postar vários vídeos, valeu muito a pena, foram 3 visitas top, eu já chego a conectar com as pessoas, essa é a chave e tal. Mas enfim, pessoal, o que eu quero dizer para vocês aí, só para ficar claro que é uma grande oportunidade, é muito oportuno que a gente fale sobre essa forma de acelerar seus resultados, que é se manter atualizado. Essa minha inquietação, essa coisa que a Mariana também tem, da gente buscar referência, sempre me colocou com bastante repertório, tá? E me possibilitou ir além em todos os ambientes que eu atuei, todos os contextos. Não importa o assunto que eu fui trabalhar, por conta desse mix meio maluco, né, de um pouco de vivência acadêmica, uma forma diferente de fazer uma revisão do contexto, seja uma revisão bibliográfica, seja uma revisão através do benchmarking, tudo isso me ajudou de maneira analítica propor assertivamente incrementos. Lembra? A base da evolução do conhecimento coletivo é incremental, você vai de degrauzinho em degrauzinho. Agora, quanto antes você tiver essa capacidade estratégica de fazer benchmarking, quanto antes vocês conseguem construir e entregar valor. Tá certo? Mas vamos contar então, como anunciado esse final de semana aqui, como é que a gente foi fazer benchmarking para se manter atualizado em relação ao mercado imobiliário. Isso é chave para você que é corretor, que quer se tornar um corretor 20K, que tem resultado extraordinário e recorrente todo santo mês, portanto. Tá certo? Pergunta a galera daqui que costuma fazer. Boa, quem daqui costuma fazer benchmark? Boa pergunta, Mariana. Posta aí quem costuma fazer benchmark. Qual de vocês está acompanhando essa live? Costuma de maneira estratégica sair para buscar referência, para conhecer situações novas, para se oxigenar, para buscar boas práticas em relação ao assunto que te interessa. Quem aqui completa, aqui comenta se faz ou não benchmark. Mas enquanto isso eu vou falar do benchmark que eu e a Mariana a gente fez esse final de semana agora. A gente teve a oportunidade de tirar alguns dias aí, depois de muito tempo, para dar uma descansada, mais parecida. Fizemos isso com as meninas e depois de uma breve passagem por Campos, a gente foi para São Paulo. Tá? A gente tem apartamento lá, a família da Mariana tem apartamento em São Paulo, a gente foi lá passar alguns dias. Mas aí a gente já foi com a ideia, não só de consumir lazer. Cultura está um pouco mais difícil de consumir em São Paulo, mas gastronomia é sempre um excelente destino. Mas a gente também foi para fazer benchmark. E aí eu tive um insight, através inclusive de uma sugestão da Mariana, de conversar com uma pessoa que a gente está tendo um bom relacionamento de negócio, né? E que atua muito na cidade de São Paulo. O grande foco é lá. Aliás, é uma incorporadora, eu vou citar nome, não tem por que a gente ficar com 9 horas aqui. Eu estou falando da Cirela. Né? A Cirela é uma incorporadora que tem aproximadamente 60 anos de atuação. É hoje a maior incorporadora do Brasil. Tá? Passou inclusive a MRV em vários números, apesar da MRV ter uma capilaridade, um volume até maior, né? Mas o ticket é menor. Então a Cirela hoje é a maior incorporadora do Brasil. E a gente pediu lá para uma pessoa-chave da Cirela para nos indicar alguns estandes de venda que nós pudéssemos visitar. Então eu fui lá, mandei uma mensagem para um cidadão que está na Itália,
né? E ele falou assim, olha, Diego, olha que pergunta, talvez nem a Mariana saiba disso, Mariana. E esse é um link que eu vou fazer aqui com os meus colegas corretores de imóveis, muito importante. Mas quando eu fiz esse pedido, ele me perguntou, falou, mas qual que é a tua ideia? Qual que é a tua ideia, né? Aí eu falei, poxa, eu estou procurando referências, eu quero dar uma olhada, a Mariana é arquiteta, enfim, eu quero referências de conceito e de arquitetura. Esse foi o meu briefing para a pessoa. Mas olha que bacana e anotem isso, fixem isso, pessoal. A primeira pessoa que eu perguntei, ela me perguntou na sequência qual era o meu intuito. E aí ele me direcionou para 3 estandes, tá certo? Número 1. Então percebam, pessoal, quando eu falo que é através da conexão com pessoas, através de relacionamento, de networking, que vocês podem fazer ou que vocês vão acabar construindo para que se torne um benchmarking rico, estou dando exemplo prático e objetivo aí desse final de semana. E ele foi super acolhedor, né, por conta do relacionamento que a gente tem. Ele criou um grupo no WhatsApp, me colocou junto com o superintendente de vendas dele e falou para ele o seguinte, aliás, fazer aqui a devida homenagem nominal, que é o Beluso, que foi extremamente gentil, diligente, enfim, declinou toda a presteza ali para nos atender com o máximo de acolhimento. Nesse grupo ele acionou os 3 gestores dos produtos dos estandes que a gente ia visitar. Então olha que riqueza de experiência que a gente conseguiu através dessa dinâmica. Eu cutuquei o cidadão, ele montou um grupo, colocou o superintendente de vendas e ele falou, Diego, vá visitar o primeiro que a gente visitou foi o Botanique, né? Botanique Campo Belo, um empreendimento maravilhoso, está lá com plantão ativo, stand de vendas. A gente visitou, a Mariana vai me corrigindo aqui, acho que salvo engano, o Botanique acho que tem um mês mais ou menos aí de abertura de vendas, de plantão. A gente visitou depois o Cirela Moema Baiu, tá? Yu, não é a Yu Incorporadora de São Paulo, que está indo muito bem também, não, é Yu com 2 Os, é um escritório de design inglês que assina empreendimentos, que tem um dos sócios, o Philip Stark, que é considerado hoje um dos maiores designers, é um francês, um dos maiores designers do mundo. Eles assinam vários conceitos, especialmente empreendimentos imobiliários. Isso já tem uma parceria aí de alguns empreendimentos com a Cirela. Eles estão lançando mais um. Só para vocês terem uma ideia, eu entrei em contato com essa figura aí do mercado e na sexta-feira ele falou, olha, Diego, hoje... entrei na sexta, ele falou, hoje ou ontem foi feito o meeting, né, a convenção de vendas para o lançamento. Então eu só vou te pedir mais um dia, porque a gente está terminando os detalhes do decorado para que você possa visitar. Então olha só, ele ainda organizou e saindo do forno literalmente Cirela Moema Baiu, que a gente teve a oportunidade de visitar, e na sequência, então a gente visitou um por dia, e na sequência a gente teve a oportunidade de visitar o Vila Versace, tá? Todos os empreendimentos da Cirela que estão em fase inicial de comercialização, portanto com seus estandes de venda ativos. E percebam, pessoal, alguns detalhes importantes. Eu não quero me delongar nessa live, mas eu quero que vocês fiquem comigo até o final, porque além de eu terminar de contar essa história real de benchmark para a gente se manter atualizado e, portanto, a gente melhorar o nosso repertório, destravar os nossos resultados, fazer conexão, além de eu contar essa história, eu vou dar dicas práticas para vocês fazerem benchmark de uma maneira mais estratégica, tá certo? Aliás, já estou dando algumas aí ao longo da live, que é se conectar com as pessoas, mas estou dando agora um exemplo prático de como é que a gente fez isso. Beleza. Quando a gente apareceu no Botanique, a gente foi orientado a procurar pela Ludmila. Ludmila é a responsável pelo Botanique. E ela gentilmente já estava nos aguardando, nos recebeu, e a Mariana vai lembrar, ela está certinha, o stand maravilhoso do Botanique. Joga aí no Instagram, quem não segue, né? Siga a Cirela, siga esses empreendimentos, Botanique, fantástico empreendimento, um plantão de vendas maravilhoso. Aliás, a vontade de fazer esse benchmark nasceu de um amigo que me conecta também com a Cirela, que mandou uma foto desse Botanique e falou, Diego, dá uma olhada no plantão que a turma fez. E a gente ficou com essa ideia de fazer esse benchmark. E aí a Ludmila nos recebeu. E eu quero dar ênfase para um ponto-chave, porque aí nos conecta com o conteúdo aqui
do Vendas Imóvel Moeda Forte, do Consultor Imóvel Moeda Forte, de você que quer se tornar um corretor 20K. A Ludmila, a primeira coisa que ela me perguntou, então ela foi acionada para me receber, só que ela não foi orientada a respeito do meu contexto, tá? A primeira coisa que ela me perguntou foi o que é que eu estava procurando. Se eu estava querendo uma unidade de estúdio, porque aquele empreendimento, aliás, a maioria dos empreendimentos que a gente visitou tem o prédio residencial, com o conceito Cirela mesmo, e eles estão acoplando, às vezes, no mesmo quarteirão, na mesma área, uma ou duas torres de estúdios, né? Residenciais e não residenciais, que eles chamam de R e NR, tá? E ela perguntou, ela falou, Diego, qual que é o teu objetivo? Você está olhando um apartamento, no caso lá de 135 metros, você está olhando os estúdios, a tua ideia é para investimento ou é para moradia? E aquilo me trouxe um conforto muito grande, porque quem acompanha aqui efetivamente a trajetória do consultor imóvel Moeda Forte já me viu falar inúmeras vezes da importância dessa primeira pergunta para você poder direcionar o seu atendimento, pessoal. Para com a ideia de virar a costa e começar a falar das características do produto. Você vai gastar o seu tempo, o tempo do cliente. Pergunta qual é o motivo da visita. Por que eu estou ali? É para investimento, é para moradia, eu quero unidade maior, menor. Pessoal, é impressionante, sem obviamente eu falar nada para ninguém, a Mariana é testemunha disso. Os 3 gestores de produtos responsáveis, tá certo? Pelos produtos, eu estou falando de VGV acima de 300 milhões de reais cada um desses projetos, tá? Os 3 gestores de produto me fizeram literalmente a mesma primeira pergunta. Esses dias, durante uma live, o Gabriel Parente, que sempre está conosco aqui, fez essa pergunta inteligentíssima, ergueu a bola para mim. Falou, Diego, qual é a primeira pergunta? Como é que é a primeira abordagem de um corretor num plantão de vendas? Tá aí a resposta prática, confirmada, que me trouxe conforto, que obviamente eu estou falando que é correto. Né? Eu já vivi plantão, pessoal. E eu vivo essas referências de plantão. E a Mariana teve 3 casos bem-sucedidos, que foram essas 3 visitas da Cirela, pessoal sabendo fazer um atendimento. Não é à toa que aqueles jovens, tanto a Ludmila quanto o Caio quanto o Marconi, nos receberam daquela forma e ocupam a posição estratégica que ocupam dentro do quadro da cidade. Tem mais de 10 mil funcionários, mais de 10 mil colaboradores. Por que aqueles meninos estão bem posicionados dentro da empresa? Porque eles entendem o que eles estão fazendo. Eles fizeram um atendimento pessoalmente comigo. E de cabo a rabo foi um atendimento muito técnico, muito preciso, a começar pela pergunta inicial. Qual é o teu objetivo? Mariana disse, quando eu saí da terceira vez, falei, você viu qual foi a primeira pergunta que eles me fizeram, que ele me fez? E ela confirmou. Então um abraço aí, parabenizei, depois não só o Beluso, estendi pro Efraim, vamos dar o nome aqui de quem está nos assessorando aí com essa conexão aí com a própria empresa. Deus, parabéns. Falei, olha, os produtos de vocês, além de ter muito conceito, isso e aquilo, estão em excelentes mãos. 3 atendimentos impecáveis. Mas não é só isso que eu quero compartilhar com vocês. Além de eu ter conhecido esses 3 produtos, né, a Mariana vai testemunhar e talvez nem ela tenha percebido o meu intuito mais estratégico. Para as 3 pessoas que nos atenderam, eu perguntei qual é a história da pessoa, há quanto tempo ela está na Cirela, qual é a conexão dela com aquele produto e assim por diante, o que ela tinha feito antes da vida. Então perceba que eu estou falando não é da boca para fora. Quando eu falo que fazer benchmark não é só chegar lá e fazer o tour, isso no stand de vendas, tá, pessoal? É você estudar o tempo inteiro. Então eu estava estudando o atendimento das pessoas, excepcional dos 3, não atores, são gestores dos produtos. Além de estudar o atendimento deles, eu queria estudar a pessoa que estava por trás. Você viu que eu bati na live? Lembra do tripézinho da administração? Processos, pessoas e ferramentas? As pessoas, na verdade, são um grande pilar.
E ao conversar com as pessoas, ao me conectar com elas durante o atendimento, porque elas também têm o script de atendimento, obviamente elas têm que falar do produto, dos diferenciais, a partir do gatilho que eu dei de objetivo. Se eu sou investidor, eles iam ficar falando só de rentabilidade, ou com maior ênfase em rentabilidade, em captura de prêmio, em valorização e assim por diante. Como eu fui um cara mais genérico, eu fui obviamente transparente com todos, né, a respeito do meu contexto, eles fizeram uma apresentação mais genérica. Mas durante essa apresentação eu ficava o tempo inteiro querendo estudar a pessoa que estava por trás. E aí uma outra coisa que me chamou a atenção, um aprendizado que eu quero compartilhar com vocês, né? Você que é profissional de vendas, você que é um gestor de vendas, gestor de imobiliária, tá aqui uma coisa que me fez refletir nessa experiência aí recente desse final de semana. Os 3 gestores de produto, os 3, Ludmila, Caio e Marconi, não vieram historicamente desde o início do mercado imobiliário. Essa característica comum pode ser uma coincidência, mas me chamou a atenção e me fez refletir, tá? O que eu acredito, né, que seja um insight disso e nos conecta com você que às vezes está pensando em se tornar um corretor de imóveis. Número 1. Qualquer um pode se tornar um corretor de imóveis, tá certo? E talvez seja até melhor você que eventualmente não tenha muita experiência no mercado imobiliário, precise, entre aspas, começar do zero, porque você provavelmente é um diamante bruto, que pode ser lapidado da maneira correta. Então os 3 não eram. A Ludmila era de saúde, da área de saúde, o Caio era da área de navios, né, da náutica, e o Marconi era da indústria de vidro. Eram os 3 comerciais, isso é verdade, já tinha uma vivência, mas no mercado imobiliário especificamente, os 3 são Cyrela Futebol Clube. Parabéns, Cyrela, por pegarem esses diamantes brutos e lapidarem da maneira correta para que se tornassem excelentes gestores de produtos. Mas tiveram todos a vivência enquanto corretor de imóveis, com muito treinamento, com muita busca. E da mesma forma que eu era interessado, eles eram em recíproca interessados. Então eles também se conectavam comigo com a ideia de intercambiar. Essa humildade que dá lastro para o aprendizado recíproco, pessoal, é uma coisa que vocês precisam se impregnar. Vocês precisam entender que quanto mais vocês sabem, mais nada vocês sabem, que é fundamental você respeitar a história, a nuance, a interpretação, o contexto de vida da outra pessoa, especialmente se ela está num ambiente que você almeja, se ela está num ambiente que você tem como referência, como uma boa prática, como um benchmarking. Fundamental você escutar a história das pessoas e sem surpresa nenhuma eu encontrei 3 pessoas, além de muito preparadas, absolutamente humildes, porque também queriam absorver, também estavam interessadas naquilo que eventualmente eu tinha para conversar com elas. Excepcional o atendimento. Então, não quero me delongar muito nessa live, mas eu acredito ter acrescentado para vocês. Falar de atualização, podia falar de como é que vocês procuram, quais canais vocês podem de notícia, vocês podem se atualizar em relação àquilo que está acontecendo do ponto de vista de fato do mercado, né? E eu sou um grande adepto disso, tá, pessoal? Não é porque eu faço benchmarking de imersão, vou bater perna, conversar com as pessoas, que eu acho que você não precisa ler sobre o mercado, que eu acho que você não possa se informar através dos vários veículos de notícia. Não, isso é fundamental, mas eu quis aproveitar essa história recente deste final de semana que a gente tem a oportunidade de visitar, de nos submergir numa experiência real, física, presencial e principalmente utilizando as pessoas que nos receberam como veículo para esse aprendizado. O pessoal está comentando aqui, ó, a Mariana falando, corroborando aquilo que a gente percebeu, 3 super profissionais capacitados, profissionais de marketing hoje requisito pela maioria das empresas de formação em engenharia. Está aqui o Mariano comentando aí algumas vantagens da nossa formação originária. E hoje o corretor precisa estudar, precisa se preparar para se diferenciar. Esse é o grande segredo, pessoal. Eu sou um enorme entusiasta, eu fico feliz da vida
de encontrar as pessoas que realmente produzem resultado, que são extraordinárias, sempre com essa humildade ousada, né? De querer buscar conhecimento o tempo todo. O tempo todo. Aí você fala assim, parece um paradoxo, parece uma contradição. As pessoas que mais produzem